São tantas adversidades que acontecem na nossa vida que passam despercebidos aos nossos olhos. Mas hoje Deus me trouxe aqui com essa palavra para trazer para você uma confirmação e também uma direção para a sua vida nesse dia. E hoje eu estava com muito de afazeres, né, para mim fazer, mas quando Deus ele traz algo que eu preciso trazer para vocês, eu sempre tenho em mente em priorizar fazer a vontade do Senhor. Então, pare o que você está fazendo em nome de Jesus, escute essa palavra, porque o Senhor ele vai falar com você. Não deixe que a distração, nem que os seus afazeres, né, roubem aquilo que você tem, né? Na palavra de Deus diz que o Senhor ele envia as sementes através dos seus filhos, vamos dizer assim, como se fosse um passarinho, né? Leva a semente até a terra, e a terra é o nosso coração. Mas na parábola também diz, né, na palavra do Senhor, que tem terras que são roubadas por conta da distração. Então não deixe que a distração roube essa palavra que Deus ele tem para a sua vida, porque uma simples palavra que Deus ele traz pode ser bênção na nossa vida, livramento, direcionamento e aquilo que nós precisamos para poder vencer aquilo que você está passando, né? Porque o Senhor, ele nunca dá a mais nem a menos. Ele sempre vai dar aquilo que eu e você precisa para o dia de hoje. E eu quero dizer que o inimigo, ele tem mentido para você em sua mente. E eu quero dizer 5 maneiras que o inimigo ele está mentindo para você. A primeira mentira que o inimigo ele está falando para sua mente é que você precisa ser uma pessoa rápida. Você precisa fazer as coisas rápido. Esses dias eu estava conversando, né, com uma moça, e essa moça, ela estava com 26 anos, 20 e alguma coisa. E ela estava muito triste porque ela estava falando que não tinha nada, que não tinha uma casa, que não tinha um carro, um relacionamento. E ela estava muito triste. E simplesmente eu pude entender e perceber que hoje em dia o inimigo ele está usando muito essa mentira da comparação e também do que você precisa fazer tudo na sua vida rápido. Isso não é verdade. Isso é uma mentira. Sabe por quê? Porque quando você acredita nesse pensamento que não vem de você, vem do Satanás, você começa a fazer as coisas rápido, você decide rápido e você faz tudo mal feito. Você pode perceber que se você pegar uma faxina para fazer, você fazer rápido, você faz mal feito. Se você for fazer uma receita, um bolo, você for fazer rápido, você queima, você faz mal feito. E se você fizer qualquer coisa mal feito, não fica bem feito, você não vai experimentar o melhor daquela experiência, o melhor daquilo. Então, nós estamos aqui nessa vida, não é para fazer nada rápido, mas é para experienciar, estarmos vivenciando cada dia de vida que o Senhor está dando, para a gente aprender a evoluir espiritualmente. E aquela moça, ela é tão nova, jovem, eu lembrei de mim. Quando eu era mais nova, eu tinha essa sensação que eu precisava fazer sempre as coisas correndo. E a única coisa que a gente consegue com isso é desgaste, gasto de energia que não precisa ser gasto naquele momento, entende? Então, essa palavra ela veio de encontro à sua vida para dizer: você tem feito as coisas rápidas e a maioria delas tem sido tudo mal feito. Então, esses pensamentos que o inimigo implanta na sua mente para que você faça tudo correndo, para que você não experiencie a vida, para que você não viva de fato, mas que você sobreviva. Você pode perceber que 99% da população mundial não vive, mas sobrevive. Sabe por quê? Porque não saboreia as experiências, está sempre correndo, sempre se comparando, sempre achando que está atrasado, mas eu quero dizer para você que isso não é verdade. E a segunda maneira que o inimigo ele tem atuado na sua vida para que você venha errar é fazer você fazer as coisas agora, agora, agora.
Mas nem sempre o agora é a hora. Tem a hora certa da gente fazer todas as coisas. Então é preciso ter calma, confiar no Senhor, ter paciência, porque Deus ele vai trazer, ele vai mostrar a hora certa de você fazer todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Então nem sempre o agora é a hora de você fazer. E a terceira mentira que o inimigo está falando sobre a sua vida é que você precisa acelerar. Acelere, acelere, trabalhe mais, faça mais, né? Acelere. Mas quando você acelera, assim como um carro de corrida, às vezes você não tá percebendo, mas você tá perdendo a direção. Então não acelere, não escute o inimigo. Às vezes ele fica falando no seu ouvido, né? Vamos lá, acelere, tá? Tá devagar demais, mas isso não é verdade. Porque não adianta você acelerar sem ter direção. E a direção, o Senhor, ele está dando diariamente. Mas você precisa se concentrar, porque senão a distração vai roubar isso de você. Então não caia na mentira de Satanás, falando que você tem que acelerar, porque você não tem que acelerar nada. Você precisa escutar a voz do Senhor e aquilo que o Senhor ele tem a te dizer. Então, a quarta mentira que o inimigo ele fala no seu ouvido, com certeza, é que você precisa decidir agora. Decida agora, decida agora, decida agora. E esse decida agora não é uma coisa que você tem escutado na sua mente esses dias, não. Mas já faz um longo período. Decida agora. E esse negócio de decidir agora não é uma boa coisa, porque quando nós decidimos agora, a gente decide mal. Então, tudo na nossa vida precisa ser com clareza, principalmente mental e espiritual. Então, não dê ouvido ao inimigo quando ele dizer para você decidir agora, porque nem sempre agora é o tempo. Agora, entende? Deus, ele sabe o tempo designado para todas as coisas. E a quinta e última maneira que o inimigo ele tá roubando as bênçãos do Senhor na sua vida é falando para você que você, né, precisa saber de tudo. Então, aquela moça, né, que eu falei aqui para você, de 20 e poucos anos, ela queria saber de tudo naquele momento. Agora, ela queria ter tudo resolvido, mas ela não sabe que mesmo pessoas, né, anciãs com 90, 100 anos, não tem tudo decidido na vida deles, né? Porque aqui não é para decidir, aqui é para viver. Nós precisamos aprender a confiar mais no Senhor, a viver aquilo que Deus ele tem para nossa vida, aprendermos a evoluir. E nem sempre a evolução, o aprendizado, o amadurecimento, ele é rápido. Não, ele é algo bem tranquilo, bem lento, né? Nem todo fruto amadurece de um dia para o outro, não. As coisas com Deus é devagar, é tranquilo, entende? E tudo que tiver para acontecer, vai acontecer. Sabe por quê? Porque aquilo que tiver que vir para suas mãos, o Senhor, ele vai trazer. E todas as vezes que nós ficamos insistindo, correndo atrás, desgastando a nossa energia, às vezes a gente nem vivencia, né, aquilo que precisa vivenciar, aquilo que precisa ser aprendido, e principalmente isso mostra que você não tem confiado no Senhor. Então, a quinta e última mentira que o inimigo tem falado sobre a sua vida é que você precisa ter clareza, mas eu quero dizer para você que a clareza ela vai vir mediante a você caminhando diariamente com o Senhor, com calma, sem pressa. Aquilo que pertence a você há de vir, virá e não tardará. Vai te encontrar. Você pode ter certeza que quando você estiver indo, caminhando todos os dias, confiando no Senhor, não dando ouvido à voz do inimigo, aquilo que te pertence vai te encontrar e não tardará. Sabe por quê? Porque toda palavra que sai da boca de Deus, essa palavra ela não volta vazia. Ela cumpre aquilo a qual o Senhor pronunciou para que cumprisse. O Senhor não mente. Ele é um Deus que não mente. Ele é um Deus que zela pela sua palavra e zela pelos seus
aqueles que obedecem à vontade dele, né? Que é confiar. E a primeira vontade do Senhor, né? Eu quero dizer para você nesse dia que você confie mais no Senhor, descanse o seu coração, vivencie mais os momentos a qual o Senhor tem permitido na sua vida e fique tranquilo e tranquila. Então, essas 5 mentiras que o inimigo está colocando na sua mente, você não pode aceitar. E na palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6, diz: renove a sua mente para que você venha experimentar a boa, perfeita e vontade do Senhor para a sua vida, né? Então, pessoas impacientes exigem resultados imediatos, têm dificuldade de atraso, né? Se estressam facilmente, perdem saúde, a paciência, perdem de experimentar as coisas, ficam toda hora cocheando entre 2 pensamentos, né? Uma hora confia no Senhor, uma hora não confia. Então você precisa, em nome do Senhor Jesus, decidir confiar de uma vez só e parar com essa pressa, essa falta de impaciência, né? Que vai criando estresses, problemas e situações a qual não precisam existir na sua vida, tá bom? E eu quero deixar uma palavra aqui para concluir isso que o Senhor trouxe no meu coração, que está escrito aqui, ó, no livro de Mateus, capítulo 6 e versículo 31, que diz assim, ó: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios, os pagãos procuram, de certo. Vosso Pai Celeste sabe bem que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro, tende como alvo e procurai o reino de Deus e a sua justiça, a maneira segundo Deus de fazer as coisas corretas. E todas as coisas que você precisa serão acrescentadas por Deus. Não inquiete o seu coração, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E eu quero que você medite nessa palavra. Nesse dia eu vou estar orando, agradecendo ao Senhor por essa palavra, porque a inquietação e a falta de fé atrapalham muito, mas quando você decide caminhar no seu tempo, no tempo de Deus, confiando com fé, as coisas acontecem da maneira que precisam acontecer, porque aquilo que te pertence virá até você, e aquilo que não fizer parte da vontade do Senhor, isso daí sairá da sua vida, e muitas vezes não sairá pelas suas mãos, mas sairá pelas mãos do Senhor. Se você crê, diga: eu creio, Ariane. Em nome de Jesus eu recebo essa palavra, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por essa palavra, Senhor. Acalma essa alma que está escutando essa palavra. Traga a paz, entendimento, confiança. Firme os pés dessa pessoa que está me assistindo. E principalmente, Senhor, que ela possa entender, que ele possa entender, que ambos possam entender que aquilo que o Senhor trará, né, trará alegria, paz e não trará problemas, porque aquilo que o Senhor faz, né, traz coisas boas e não acrescentam dores. É isso que diz a sua palavra. Então, que essa palavra venha penetrar no nosso coração e na nossa mente, trazendo tranquilidade, porque todas as coisas o Senhor sabe que nós precisamos, e se nós acreditarmos com fé e formos pessoas corretas diante de Ti, o Senhor supre todas as nossas necessidades, ainda até mais do que a gente precisa e imagina. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Medite nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Acalme por completo o seu coração. Confia no Senhor e descansa nele. Aprenda a vivenciar cada dia com gratidão e também sabendo que aquilo que te pertence virá e não tardará, porque Deus ele é fiel para cumprir em sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal e compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Até a próxima.